galera, e aí, ó, segunda parte da aula, vem comigo e vamos destrinchar mais um pouquinho desse conteúdo de concordância verbal. Então acompanhe comigo na continuidade do processo. Ó. Chegamos ao verbo haver, que já foi comentado lá no iniciozinho do primeiro bloco. Então, o verbo haver, quando está no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele não vai admitir a pluralização. E por quê? Porque ele caracteriza uma oração sem sujeito. Afinal de contas, pelas regras de concordância verbal, ele será um verbo impessoal, que é aquele que não tem uma pessoa para concordar, portanto, caracteriza uma oração sem sujeito. Então, olha o exemplo. No livro havia várias ilustrações, e jamais poderei dizer no livro haviam várias ilustrações. Durante o comício, houve protestos. Jamais poderei dizer, durante o comício, houveram protestos. Então, basicamente, a gente define que o verbo haver, quando estiver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, obrigatoriamente ficará no singular. O que eu não posso dar mole nunca é que o existir, o ocorrer e o acontecer, eles não funcionam da mesma forma que o verbo existir. Eles são diferentes, eles são verbos pessoais, então eles vão concordar com o referente. Fica a dica, beleza? Vamos continuar aí a nossa brincadeira, ó. Verbos que expressam fenômenos da natureza no sentido denotativo, ou seja, no sentido real, só para dar uma massificada. Choverá muitos dias seguidos, é no sentido real, então a oração é sem sujeito. Opa! Em sentido figurado, há sujeito. Choveram muitos exercícios. Então, como aqui eu tenho sentido figurado, muitos exercícios é o nosso sujeito. E choveram granizos no sul, granizos aqui é o nosso sujeito. Na aula de tipos de sujeito, eu já mencionei essa estrutura aqui com vocês. Pode ser uma grande pegadinha para a prova. Uma coisa é eu colocar choveram muitos exercícios. Todo mundo vai perceber aí o sentido figurado. Mas ao colocar choveu granizo no sul, e olha a malícia. Quando o camarada coloca choveram granizos, o aluno já fica atento. Opa, como assim? O verbo está no plural. Se o verbo está no plural, é um grande indício de ser um sujeito. Mas o avaliador esperto, ele não vai colocar o verbo chover aqui no plural. Ele vai colocar o verbo no singular, para que você pense que a oração é sem sujeito. Então ele vai escrever, choveu granizo no sul. Aí você pensa, chuva, fenômeno da natureza. Granizo, algo da natureza. Então, oração sem sujeito. Mas nananina não. Simplesmente granizo estará no singular e o verbo vai acompanhar o processo de concordância. Porque ao dizer que choveu granizo, eu utilizo a figura de linguagem catacrese. Como nós vimos, é uma expressão desgastada pelo uso ou a impossibilidade de colocar um termo na sentença. Diante do caso aqui, eu tenho que ficar ligado no verbo chover. Então, qualquer coisa que chova e não seja a chuva, será o nosso sujeito. Chuva de granizo, chuva de canivete, chuva de palavrões, chuva de gols e por aí vai. Tranquilo, meu companheiro? Então, vamos adiante, ó. Verbo fazer, esse cara aqui nos persegue, ó, indicando tempo ou clima. Normalmente as pessoas falam assim, ó, faziam 10 dias que eu não te via. Está errado, meu companheiro, porque o verbo fazer, indicando tempo ou clima, obrigatoriamente ele tem de ficar no singular. Então, o correto seria, fazia 10 dias que eu não te via. E fará 10 dias de calor. Jamais poderei dizer, farão 10 dias de calor. Tranquilo? Massificamos. Vamos para um próximo agora. Esse próximo é interessante. Muito interessante. Vira e mexe, um avaliador gosta de cobrar a regra de concordância verbal atrelada ao processo da locução verbal. O que é a locução verbal? Eu tenho 2 verbos. Eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. Eu tenho um verbo que é conjugado e eu tenho um verbo em forma nominal.
Aí o que é este verbo em forma nominal? Nós temos 3 formas nominais do verbo: gerúndio, particípio e infinitivo. Geralmente na prova o camarada utiliza na estrutura do infinitivo. Aí aqui observe que eu tenho uma preposição facultativa. Aí vamos parar para pensar. Se na estrutura eu tenho 2 verbos, um é auxiliar e o outro é principal, quem vai mandar? O que se chama auxiliar ou aquele que é chamado de principal? É óbvio que o que é chamado de principal vai mandar. O auxiliar vai apenas obedecer àquele processo. Então, olha as estruturas que a gente tem aqui. Vai ou vão haver dúvidas. Há ou hão de haver esperanças. Vai ou vão existir dúvidas. Há ou hão de ocorrer esperanças. Meu companheiro, para nossa sorte, é sempre o verbo haver, que estará no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, portanto um verbo impessoal, e o verbo existir ou ocorrer ou acontecer. Normalmente, eles utilizam mais o haver e o existir apenas. Normalmente é assim que funciona. E aí você já está ligado que o haver no sentido de existir é um verbo impessoal. E que o existir é um verbo o quê? Pessoal, assim como o ocorrer e assim como o acontecer. Portanto, se o verbo principal aqui, é o verbo haver, e a gente sabe que este verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. Tanto é que dúvidas aqui, como nós vimos na aula de tipos de sujeito, vai funcionar como objeto direto. Se a oração é sem sujeito, não há por que alguém da estrutura verbal concordar com algum termo. Então, o verbo auxiliar também vai ficar o quê? No singular. Então, se o verbo principal é impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, continuando. Então, vai haver dúvidas. Olha a próxima. Há ou hão de haver esperanças. Aqui, mais uma vez, apareceu o verbo haver, que é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, significa que o elemento que vem ali, o elemento ao qual possivelmente existiria uma referência, funciona como objeto direto, porque o verbo haver caracteriza uma oração sem sujeito. Então, o verbo auxiliar também vai ficar o quê? No singular. Então, o correto, há de haver esperanças. Mas olha o próximo exemplo. Vai ou vão existir dúvidas. O verbo existir, a gente já sabe, ele não é impessoal, ele é um verbo pessoal. Ele tem uma pessoa, ele tem um sujeito, que é o elemento de referência. Então, dúvidas agora, no caso, não vai mais ser objeto direto como foi com o verbo haver. Ele vai funcionar, este termo, como sujeito, porque o verbo existir é um verbo pessoal. Então, dúvidas funciona como sujeito. Aí, o que vai acontecer? Alguém da estrutura verbal tem de concordar com esse sujeito. E quem vai ser? Obviamente, o verbo auxiliar. Então, o correto, vão existir dúvidas. Olha o próximo exemplo. Há ou hão de ocorrer esperanças. A gente definiu. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é impessoal. Mas o existir, o ocorrer e o acontecer são verbos pessoais. Ou seja, o elemento ao qual ele faz referência vai funcionar como sujeito. E aí, veja comigo aqui. Se esperanças é o sujeito está no plural, alguém da estrutura verbal tem de ir para o plural. E quem vai ser? O verbo auxiliar. Então, o correto, hão de ocorrer esperanças. Tranquilo, meu companheiro? Tranquilo, minha companheira? E aí, para a gente poder massificar isso, você tem 2 formas. Ou vai anotar uma observação, que eu vou transmitir aqui agora e você anota no seu caderno, ou fica com a musiquinha, que é basicamente uma adaptação da observação. Então, a observação é a seguinte: concordância com locução verbal, você vai pensar da seguinte forma: se o verbo principal for impessoal, o auxiliar fica no singular. Agora, se o verbo principal for pessoal, o auxiliar
vai concordar com o sujeito. Tranquilo? Diante disso, a gente tem aqui o funk da locução verbal, que era aquela musiquinha que tinha lá do festival, muito antiga. Isso é para você ver como é que eu sou velho, ó. Deixa eu ver se eu ainda sei cantar. Tem muito tempo. Eu cantava isso daqui na época de pré-vestibular. Aí você vai falar assim para mim: poxa, eu estou num curso do SESP, professor, um curso sério, e o senhor vem com musiquinha. É, meu companheiro, mas isso aqui vai entrar na tua cabeça e você nunca mais vai esquecer, ó. Chorar pra quê? Vou te dizer, agora sim tu vai aprender. Pare e pense um pouco mais, e desespero aqui nunca mais. Demorou? Vamos lá! Se liga aí na locução verbal. Se o verbo principal for impessoal auxilia fica no singular. Mas se o VP for pessoal, ele vai concordar. Demorou? Vamos lá! E aí, meu parceiro? Não tem como esquecer. Canta isso daí, ó, quando você estiver doidão no churrasco umas 4 ou 5 vezes, que nunca mais você vai esquecer. Pode ter certeza, tranquilo? Então vamos lá, vamos deixar de palhaçada e vamos para um próximo ponto. Esse próximo ponto aqui é interessante, ó. Muitos candidatos entram em contato comigo perguntando, ou seja, se muitos entram em contato comigo para fazer uma pergunta desse tipo, é porque isso daqui é uma dúvida constante na vida dos concurseiros. Então, a gente vai trabalhar aqui os pronomes relativos que e quem. E como vai funcionar esse caso de concordância? Quando a gente pensa no processo da coesão textual, a gente sabe que ambos vão fazer referência a um elemento anterior. Nós sabemos que o que vai fazer referência a determinados elementos, mas o quem tem uma peculiaridade. Ele faz referência apenas a elementos que funcionam como pessoa. Agora, como vai funcionar a concordância? Com o que o verbo concorda com o antecedente, simples e puro. Então, ao dizer fui eu que resolvi o problema, observa que este pronome relativo que está fazendo referência ao termo anterior, eu. Então, eu resolvi. E pronto. Agora, quando eu tenho quem, o verbo concorda com o antecedente, assim como ao utilizar o que, mas também pode ir para a terceira pessoa do singular. Então eu posso dizer, fui eu quem resolvi o problema, assim como quando eu uso o que, mas eu também posso dizer, fui eu quem resolveu o problema. Agora é o seguinte, dizer fui eu quem resolvi o problema, ou então dizer que fui eu quem resolveu o problema, aí é tranquilo, é aceitável a pronúncia. O problema é quando o termo está no plural, e aí o aluno tem que ficar ligado, ó. Foram meus amigos quem falaram a verdade, ou então foram meus amigos quem falou a verdade. Então, neste momento aqui, ó, eu tenho certeza que na hora que a banca, o avaliador, o cara que é esperto e quer te derrubar, coloca meus amigos, ó, foram meus amigos quem falou a verdade, o aluno estranha, fala assim, porra, como assim? Termo no plural? O verbo no singular? Isso não é possível, mas é sim. Quando eu tenho o pronome relativo quem, o verbo pode concordar com o antecedente ou simplesmente ficar na terceira pessoa do singular. É uma regra básica de concordância verbal. Fica ligado nisso, porque o camarada pode tentar te derrubar, te passar uma rasteira, tá? Vamos para o próximo caso, que é horroroso, diga-se de passagem, ó. Verbo parecer mais infinitivo. Pode-se variar o parecer ou o verbo principal que está no infinitivo. Caramba, como assim, Sidney? Vamos lá. E aí você repara que pode variar o parecer ou o verbo no infinitivo. Então eu digo aqui, ó, os alunos parecem ser esforçados. Ou então, os alunos parecem serem esforçados.
Olha que estrutura estranha. Os alunos parecem serem esforçados ou então os alunos parecem ser esforçados. Repara que eu vario ou um ou outro. Eu não vou variar os dois. Aí olha mais uma estrutura. As paredes pareciam estar limpas. Corrija aqui, ó, limpas. E as paredes pareciam estarem limpas. Então observe que eu não variei os dois. Ou eu vario um, ou eu vario o outro. Quando aparecer o verbo parecer, mais o infinitivo. Tranquilo? Ou um ou outro. Agora vamos para um próximo caso aqui, ó. Aposto resumitivo. Aposto resumitivo. Pronome indefinido, colocado depois de uma série de substantivos com função resumitiva. Então aqui, ó, João, Maria e José, todos eram alunos. Dinheiro, fama e glória, tudo passa. Então, meu companheiro, eu tenho aqui o verbo, que é o verbo ser, né, o eram, e eu tenho o verbo passar, que está aqui, passa. Então, eu tenho aqui um verbo, outro verbo. Este verbo, quando eu tenho aposto resumitivo, ele concorda apenas com este aposto resumitivo. Independentemente dele se encontrar no plural ou no singular, é assim que o verbo vai fazer a concordância. Agora, observem o que é natural de acontecer na nossa língua portuguesa. Quando os elementos anteriores aos quais aquele pronome ali vai fazer referência funcionam como termos animados, é natural que a estrutura fique no plural, como João, Maria e José. Todos eram alunos. Agora, quando o termo, ou os termos, na verdade, são inanimados, é normal que a estrutura fique no singular. Então, ó, dinheiro, fama, glória, eu não vou botar todos, eu vou botar tudo. Tudo passa. Então, gente, quando eu tenho um aposto resumitivo, o verbo concorda apenas com o aposto resumitivo. Se o aposto estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o aposto estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Agora vamos para o próximo caso, antes dos nossos exercícios. Verbo ter e verbo vir. Sidney, você falou isso na aula de tipos de sujeito. Você está falando isso desde o início da aula e vai falar mais uma vez? Vou, porque isso cai na prova. Então, ó, esses verbos já recebem um acento circunflexo na terceira pessoa do plural do presente e do indicativo. Então, ó, os brasileiros têm problemas e eles vêm de longe. Se eu colocar o brasileiro, eu não posso colocar o acento circunflexo. Então, vai ser o brasileiro tem problemas. E se eu colocar ele vem de longe, eu também vou colocar sem o acento. Então, ó, quando o verbo ter e o verbo vir estão no singular, eles vão ficar sem acento. Quando eles estão no plural, acento circunflexo. Não esqueça isso, pelo amor de Deus. Então agora a gente vai brincar com os exercícios. E aí, é importantíssimo que, além de fazer os nossos exercícios, toda vez que você tiver a oportunidade de fazer mais algum tipo de exercício, você aproveite, beleza? Dica que eu te dou. Como a nossa turma, ela tem a parte teórica e a parte do exercício, o ideal é você, toda vez que eu for fazer o exercício, parar a aula. Parar a aula. Estou falando sério. Faça primeiro os exercícios e depois você volta para a aula. Tendo em vista que o nosso site tem acesso irrestrito, então você pode assistir quantas vezes quiser a uma determinada aula, você não precisa se preocupar em dar um pause ou não. Então, pausa, desliga, pega o material que você imprimiu aí e faça. Porque somente assim é que você vai ter noção se você está bem ou não. Porque se você fizer junto comigo, você nunca vai ter a real noção se você está bem ou não. O ideal é que você faça o exercício antes. Fez o exercício?
foi para a correção, aí falou, poxa, acertei 9 de 10. Você está bem. Acertei 10 de 10. Pô, você está ótimo. Agora, poxa, acertei só 2 de 10. Então, você precisa estudar mais. Agora, se você fizer junto comigo, o tempo todo, você jamais vai saber quantas você acertaria e quantas você erraria. Então, esta é a dica. Siga, por favor. Faça o exercício sozinho. Depois você visualiza a correção, beleza? Então, vem aqui comigo, vamos começar a brincadeira, ó. Trata-se da chamada poluição urbana, observada sobretudo nas grandes regiões metropolitanas de acelerado crescimento demográfico. Caso a expressão da chamada poluição urbana estivesse no plural, a forma verbal trata-se deveria também ser flexionada no plural. Então vamos lá, ó. Ele quer que eu jogue isto para o plural. Então, das chamadas poluições urbanas. E ele está dizendo que a estrutura verbal aqui deve ir para o plural, já que nós jogamos esta parte aqui que a questão pediu para o plural. Então, deveria ficar, tratam-se das chamadas poluições urbanas, não é? Vamos lá. O que eu disse a vocês na parte teórica? Quando aparecer no CESP uma questão de concordância verbal, em que eu tenho o verbo mais o pronome ser, eu vou apenas pensar na transitividade daquele verbo. Se aquele verbo for um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, e normalmente o CESP trabalha apenas com verbo transitivo direto, eu já sei que ali eu vou ter uma partícula passivadora e que eu terei um sujeito paciente. Portanto, aquele sujeito paciente vai concordar com o verbo. Então é óbvio que se o camarada pedir para eu pluralizar o termo, o verbo também vai ter que pluralizar. Agora, se forem verbos transitivos indiretos, verbos intransitivos, verbos de ligação ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado, aquele pronome ser não vai ser uma partícula passivadora, vai ser uma partícula de indeterminação do sujeito. Então vamos lá. Nesse contexto, quem trata, trata de alguma coisa. Então, verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais o pronome ser, este pronome pode ser PA? Não, este pronome vai ser partícula de indeterminação do sujeito. Então, aqui o sujeito é indeterminado. E se o verbo é transitivo indireto, a estrutura aqui funciona como um objeto indireto. E tanto faz se o objeto direto ou o objeto indireto se encontra no singular ou no plural. Isso não influencia na concordância verbal. Porque se eu tenho um sujeito indeterminado em que eu tenho o verbo mais o pronome ser, este verbo obrigatoriamente vai ficar na terceira pessoa do singular. Afinal de contas, o objeto jamais concorda com o verbo. Então aqui, ó, eu não vou flexionar o verbo para o plural. A questão está errada. Pode anotar aí no seu gabarito, tranquilo? Agora vamos para a próxima. Questão 2, meu companheiro. Tá assim, julgue o fragmento de texto apresentado no item abaixo quanto à concordância verbal. De acordo com o respectivo estatuto, a proteção à criança e ao adolescente não constituem obrigação exclusiva da família. Olha só que questão interessante. É uma questão simples, mas que derruba muitos candidatos. Porque o aluno pensa assim: opa, criança e adolescente constituem. Só que este verbo, ele deve concordar com o núcleo do sujeito. E aí, olha o bizu que eu vou te dar. Nem criança, nem adolescente aqui podem funcionar como núcleo do sujeito.
olha o que tem antes de criança. Tem um exemplo de crase. Ou seja, se aqui tem um acento grave indicativo do fenômeno de crase, significa que esta estrutura aqui, ó, criança, está preposicionada. Assim como a estrutura ao adolescente está me mostrando que adolescente também está preposicionado. E eu posso ter núcleo de sujeito preposicionado? Jamais. Então aqui, meu companheiro, o que realmente constitui obrigação exclusiva da família é a proteção. Então o verbo aqui não pode ficar no plural. O verbo tem de ficar no singular. Então a questão está errada. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para uma próxima questão. Eu gostaria que vocês reparassem quantas opções erradas nós teremos nas questões de concordância verbal do CESP, tá? Então vamos lá, ó. Julgue o fragmento de texto apresentado no item abaixo quanto à concordância verbal. Viu que é um enunciado bem similar, hein? Então tá aqui, ó. A legislação ambiental prevê que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários em situações de escassez. Então vamos lá. A legislação prevê, quem é que prevê? A legislação ambiental, tranquilo, que o uso de água para o consumo e para a irrigação de culturas de subsistência são prioritários. Agora diz para mim, quem é prioritário em situações de escassez? O uso de água para consumo humano e para a irrigação de culturas. Então, quem funciona como núcleo dessa estrutura aqui é a palavra uso. Se a palavra uso está no singular, eu não posso deixar o verbo no plural. Então, o correto seria que o uso de água para o consumo humano e para a irrigação de culturas de subsistência é prioritário em situações de escassez. Show? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questão 4. Olha só que questãozinha interessante, ó. Em todas as ocorrências de tem no texto, e aí a gente não colocou aqui o texto por questão pedagógica, não havia necessidade, mas estava assim, ó. Grupos têm, eles têm, as mulheres têm, grupos mais especificados têm, é exigido o uso do acento circunflexo para marcar o plural. Óbvio que sim, isso aqui está perfeito. Eu não posso esquecer, o acento circunflexo, ele sempre vai marcar o plural na língua portuguesa. E observem que em todos os casos aqui, o verbo ter está concordando com o elemento que se encontra no plural. Então, obrigatoriamente, tem de ter o acento circunflexo para marcar essa diferenciação de número e mostrar que o termo ali de referência está no plural e o verbo, consequentemente, concordando no plural. Show? Então, vamos lá. Olha a próxima. Questão mole em si, gente. Depois que a gente aprende, tudo fica fácil, né? Vamos para a questão 5, para ver a malícia aqui, ó. Em buscar soluções para aumentar a produtividade é uma escolha certeira para sobreviver. A construção de sentidos do texto, a forma verbal está flexionada no singular para concordar com o núcleo do sujeito produtividade. Olha só. Que questão maliciosa. Está dizendo que o verbo aqui, ó, está no singular para concordar com o termo produtividade, que está também no singular. Mas aí observa, o que é uma escolha certeira para sobreviver? Buscar soluções para aumentar a produtividade. Isso sim que é uma escolha certeira para sobreviver. Então, tudo isso é o meu sujeito. E reparem, é um sujeito oracional. E toda vez que eu tenho um sujeito
oracional, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Então a estrutura está certa, mas a explicação para a estrutura está errada. Então questão 5 também está errada. Observem, fizemos 5 questões, apenas uma certa. As outras 4 erradas. Nós ainda vamos fazer várias. Observem quantas estarão erradas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que no CESP, questão de concordância verbal normalmente possui erro, normalmente possui desvio. Se você procurar com calma e atenção, você vai encontrar. Beleza? Então vamos para a questão 6. O tráfico de drogas e a atuação das gangues perto de escolas foram citados pela maioria dos alunos durante as entrevistas. A expressão "foram citados", vamos lá, está no plural para concordar com alunos. Então vamos lá, ó. Vamos procurar isso no texto. O tráfico de drogas e a atuação das gangues perto das escolas foram citados pela maioria dos alunos durante as entrevistas. Então vamos lá. Diz para mim o que foi citado. O tráfico de drogas e a atuação das gangues. Então não tem nada a ver com alunos aqui no caso. Então, meu companheiro, mais uma vez a questão está o quê? Errada. Então, questão 6 errada. Olha quantos erros. Vamos para a questão 7. Olha ele aí, ó. Olha o verbo haver. Eu disse que é tão certo quanto o texto na sua prova. Então, acompanha aqui comigo, ó. Não há personagem mais criticado na sociedade contemporânea que o político, isso é verdade. Caso o termo personagem estivesse empregado no plural, a forma verbal a deveria ser substituída pela forma na terceira pessoa do plural. E aí diz para mim, ó, o verbo aqui, o verbo haver, ele está ou não está no sentido de existir? Está. Então, ó, se está no sentido de existir, ocorrer e acontecer é um verbo impessoal. Obrigatoriamente caracteriza a oração no sujeito. Então não importa se personagem aqui está no singular ou no plural. Eu não poderia colocar não hão personagens. Eu deveria colocar não há personagens. Então não vai fazer a menor diferença personagem estar no singular ou no plural. Personagens que o verbo ainda assim vai ficar no singular. Então a questão aqui está errada. Vamos para a próxima questão. Questão 8. Questão 8 encorpada, ó, o tamanho dela. Então, acompanha aqui comigo. Ó, deixa eu só botar mais uma aguinha aqui que eu já estou ficando com sede, tá? E como eu digo a vocês, beber água faz bem para a inteligência, porque hidrata o cérebro e você presta mais atenção. Então, acompanha aqui comigo, ó. A globalização surgiu na Europa com o movimento protestante e hoje domina o mundo. No período, a globalização, pontinho, pontinho, o mundo, ou seja, tudo isso aqui, a preposição com, que está aqui, ó, estabelece relação de adição entre globalização e movimento protestante. Beleza. Podendo-se, portanto, usar o verbo da segunda oração flexionado no plural, dominam, sem prejuízo da coerência e da correção gramatical do texto. Então vamos lá, ó. Ele está dizendo que aqui, ó, eu vou poder colocar dominam. Vamos ver se é ou não é verdade. A globalização surgiu. Quem surgiu? A globalização. Na Europa, com o movimento protestante e hoje domina o mundo. Mas quem é que domina o mundo? A globalização. Então, o que o cara fez aqui? O cara fez uma
presepada de falar que este com mostrava uma questão de adição, de soma entre globalização e o movimento protestante, para dizer que esta soma iria influenciar numa pluralização do verbo. Aí o camarada lê isso tudo e pensa, caramba, será que é verdade? Vou marcar como certo. Mas não, questão de concordância verbal é simples, meu companheiro. É só você olhar para o verbo e buscar o sujeito. Quem é que domina? É a globalização. Então, se globalização está no singular, o verbo só pode ficar no singular. Jamais poderia, neste caso, ir para o plural. Então, questão 8 também está o quê? Errada. Vamos para a questão 9. Acompanha aqui comigo, ó. O tamanho do cérebro e a capacidade de emitir sons foram vantagens selecionadas ao longo do tempo que permitiram o avanço da cultura. A flexão de plural em foram mostra que esse verbo se refere a sons, uma vez que capacidade e cérebro estão no singular. Vamos lá, vamos ver. Então está dizendo que o verbo foram, que está aqui, está fazendo na verdade uma concordância com sons, porque cérebro e capacidade estão no singular. Vamos olhar a estrutura. O tamanho do cérebro e a capacidade de emitir sons foram vantagens selecionadas ao longo do tempo. Mas diz para mim, o que foi selecionado? Né? Quais foram as vantagens selecionadas? O tamanho do cérebro e a capacidade de emitir sons. Então, meu companheiro, a explicação do cara aqui não tem nada a ver. É óbvio que também não seria cérebro. Então, seria o tamanho do cérebro e a capacidade de emitir sons. Isso aqui é que foi vantagem. Ou seja, essas duas situações contribuíram para serem vantagens, ou seja, foram vantagens. O que foi vantagem aqui? O que foram vantagens? O tamanho do cérebro e a capacidade de emitir sons. Então, a explicação aqui que o cara dá, que está dizendo que o verbo está concordando com sons, está completamente errada. Aí ele pegou a palavra capacidade e a palavra cérebro para dizer que estão no singular e dizer que a estrutura está apenas no plural porque concorda com sons. Mesmo que ele dissesse que está concordando com capacidade e com cérebro, ainda assim estaria errado. Eu quero que você preste atenção nisso, beleza? Porque aqui é o tamanho do cérebro e a capacidade de emitir. Por que não poderia ser cérebro? Porque eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Mas independente de uma coisa ou outra, a questão está errada, porque o verbo não está concordando com o termo sons. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Questão 10. Nos países do ocidente da Europa, as lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX, aliadas à prosperidade econômica, permitiram uma solução parcial da contradição apontada acima, com relativa difusão do saber. A flexão de plural da forma verbal permitiram justifica-se pela relação de concordância estabelecida na oração entre o verbo e o sujeito, países do ocidente da Europa. Então vamos lá, ó. Nos países do ocidente da Europa, ó, países do ocidente da Europa. Então tá aqui, ó. Países do ocidente da Europa. Nos países do ocidente da Europa, as lutas democráticas do fim do século XVIII e do século XIX,
aliadas à prosperidade econômica, permitiram uma solução parcial da contradição apontada acima. Então vamos lá. O que permitiu uma solução parcial? As lutas democráticas. Então não tem nada a ver com países do ocidente da Europa. Sem contar que, se você reparar aqui, ó, olha só a estrutura. Tem ou não tem uma preposição aqui, ó? Nos é preposição em mais artigo os. Esta preposição em aqui, ela indica lugar. Então, quando eu coloco nos países do ocidente da Europa, toda essa estrutura aqui está funcionando como um adjunto adverbial de lugar. E observa que esta vírgula que está aqui é uma vírgula obrigatória, porque eu tenho um adjunto adverbial de lugar grande, ou seja, para o CESP, composto de 3 ou mais palavras. Tanto é que, ao ser deslocado, porque a posição original dele é no final do período, ele, por ser grande, recebe essa vírgula. Se isso aqui estivesse funcionando como sujeito, eu jamais teria essa vírgula. Então a questão está errada. Eu, camarada, tentou te derrubar. Mas esse permitir aqui não pode ser os países, e sim as lutas democráticas. Então, mais uma vez, questão errada. Vamos para a próxima. Questão 11 agora. Falo da atitude crescente no cotidiano que faz da desconfiança a própria ambiência nas relações. A forma verbal faz, que está aqui, ó, está flexionada no singular porque o pronome que retoma por coesão textual o termo cotidiano. Aí o aluno, opa, tá certo. Só que aí presta atenção. Falo da atitude crescente no cotidiano, que faz da desconfiança a própria ambiência nas relações. Mas o que é que faz da desconfiança a própria ambiência nas relações? A atitude. Então este que aqui está fazendo referência à atitude, e este verbo está concordando com atitude. Então não é com o cotidiano, e sim com a palavra atitude. Então, mais uma vez, questão errada. Vamos para a próxima. A neuroeconomia combina as mais recentes descobertas da neurociência, em particular, técnicas de mapeamento cerebral como a ressonância magnética funcional aperfeiçoada nos anos 90, com os conceitos da psicologia financeira e da economia. É um campo de estudos ainda recente. Conta cerca de uma década, mas já acena com um entendimento fascinante da biologia do investidor. Os verbos estão flexionados no singular em conta e acena para concordar com psicologia. Gente, o que é o campo de estudos ainda recente? A neuroeconomia e não a psicologia. Então a questão 12 também está o quê? Errada. Vamos para a próxima aí, ó. Questão 13, meu companheiro. Os Estados Unidos aparecem como o segundo maior produtor mundial de álcool, com 30% da produção mundial. Meu companheiro, quando eu tenho um nome próprio pluralizado, se eu não possuir um determinante, o verbo fica no singular, realmente. Então, ó, Estados Unidos aparece como o segundo maior produtor mundial de álcool, com 30% da produção mundial. Mas, quando eu coloco o determinante, quando eu coloco ali o artigo, o verbo tem de pluralizar. Então, os Estados Unidos aparecem como o segundo maior produtor mundial de álcool, com 30% da produção mundial. Então, esta questão aqui também está o quê? Errada. Vamos para a próxima. Questão 14 agora.
Na sociedade moderna, ao inverso das anteriores, não há fronteiras, não há exterioridade. A forma verbal "a", nas duas ocorrências, poderia ser corretamente substituída pela forma "existe". Vamos lá. Então, aqui, eu tenho um, eu tenho um segundo. Eu posso, sim, tirar o verbo haver e colocar o existir. A diferença é que o haver, por caracterizar uma oração sem sujeito, por ser um verbo impessoal, obrigatoriamente vai ficar no singular. Já o verbo existir, por ser um verbo pessoal, ele vai concordar com o sujeito. Então, eu aqui, na segunda, poderia colocar existe. Tranquilo. Porque concordaria com exterioridade que está no singular. Mas na primeira ocorrência não caberia o existe, porque fronteiras está no plural. Então eu deveria colocar existem. Não existem fronteiras e não existe exterioridade. Só que a questão está dizendo que nós podemos substituir nas duas ocorrências pela forma existe, e não é nas duas. Então, a questão 14 também está errada. Tranquilo? Vamos para a questão 15. Questão 15 está assim, ó. Ao queimar combustíveis fósseis, como a gasolina, os automóveis produzem gases. Por exemplo, dióxido de carbono, que é o CO2. Que retém radiação de origem solar na atmosfera, esquentando-a. A forma retém está no plural porque concorda com o termo antecedente gases. Vamos lá. Retém é do verbo reter, que é derivado do verbo ter. O que nós aprendemos? Quando eu tenho um verbo, que é o verbo ter, ou o verbo vir, ou seus derivados, a marca da pluralização é em cima do acento circunflexo. E aqui ele está dizendo que este retém concorda com gases, que está aqui, ó. Então há uma grande possibilidade. É só eu ver se a referência está realmente adequada. Então vamos lá. Ao queimar combustíveis fósseis como a gasolina, os automóveis produzem gases. E aí observa que aqui, ó, tem um travessão. 2 travessões, que eu poderia, na verdade, ter até vírgulas, porque isso aqui, ó, é uma estrutura para explicação. Ó, gases, e aí ele vai citar um gás, como por exemplo o dióxido de carbono. Agora, quem é que retém a radiação de origem solar? Os gases. Então tá perfeito. Então aqui a questão 15, ela tá certa. Olha só, nós fizemos 15 questões. Até agora 2 certas. Vamos para a 16ª questão. Procuram-se novos especialistas. No título do texto, a flexão do verbo no plural justifica-se pela concordância feita com o termo novos especialistas. Galera, novos especialistas está no plural e o verbo está no plural. Há um grande indício da resposta estar correta. Vamos ver. Nesse contexto, quem procura, procura alguma coisa. Eu tenho um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser, eu tenho partícula passivadora. Ou seja, se eu tenho partícula passivadora, eu tenho aqui um sujeito paciente. E o verbo tem que concordar com este sujeito paciente. Portanto, se aqui estivesse no singular, o verbo ficaria no singular. Como aqui está no plural, o verbo fica no plural. A questão apontou o referente de forma adequada, então questão 16, certa. 16 questões, 3 certas e 13 erradas. É só para mostrar que realmente a parte de concordância verbal para o CESP possui erros. Então, as questões normalmente apresentam erros. Procure este erro que você vai encontrá-lo. Tranquilo? E aí, para finalizar aqui a nossa aula, como é de hábito, uma mensagem final do nosso querido Chaplin. Lute
com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve. E a vida é muito para ser insignificante. Meu companheiro, para você de repente isso não quer dizer nada, mas tem muito aluno aí agora que o que eu acabei de falar está fazendo parte do teu cotidiano. Pode ter certeza, a vida é para ser vivida intensamente. Então, se você quer uma coisa, vá e conquiste, mas tem que levantar a bunda da cadeira, a bunda do sofá e tem que batalhar por isso. Não adianta esperar que caia do céu, porque do céu só cai a chuva. Tranquilo? E olhe lá, né? Então, galera, avalie a aula para mim, por favor, porque é sempre importante, a gente faz com todo carinho do mundo, tentando atingir a maior gama de alunos. Nem sempre a gente consegue, às vezes você fica com uma determinada dúvida, mas caso surja uma dúvida, tente entrar em contato, que eu vou tentar sanar essa dúvida. E é isso. Demais. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.